eu vou fazer uma afirmação primeiro. Essa afirmação baseada no autor que eu estou usando, né? No caso é o Sartre. Então, o que eu vou dizer na minha causa? Olha, o homem é condenado a ser livre, portanto, ele é condenado a ser responsável. Tá. Aí eu vou fazer uma atualização dessa afirmação do autor. Como é que o homem se comporta em relação a isso? Ele não usa essa liberdade, né? Então, o homem é condenado à liberdade, mas como que ele se comporta em relação a essa liberdade? Ah, ele não usa a liberdade. Por que que ele não usa? Quais são as causas? Ah, porque essa liberdade vai fazer com que ele tenha que escolher sozinho e ele vai se sentir muito só, ele vai se sentir angustiado, ele vai ter que se encontrar com essa angústia, ele vai ter que lidar com esses sentimentos banidos, né? Angústia, tristeza, raiva, etc. Ah, ele não escolhe porque ele não quer se responsabilizar. Então, a causa é a desresponsabilização, né? As pessoas não querem se responsabilizar pelas consequências das suas ações, então elas preferem delegar para o outro, preferem colocar na mão do outro, né? E aí, o que isso gera, gente? Qual que é a consequência, então? A própria massificação, todo mundo se veste igual, todo mundo pensa igual, todo mundo quer estar dentro desse grupo, né? Isso faz o quê? Apaga a pluralidade, isso faz com que as pessoas se alienem, né? Faz com que as pessoas não encontrem o próprio caminho de felicidade, mas sigam um padrão. Isso gera um determinismo, né? Que de alguma maneira vai, inclusive, prejudicar a própria liberdade. Então, é uma causa um pouquinho diferente, tá, gente? Essa é a lógica. Como é que ficaria essa causa aqui para o isolamento social? Mesma coisa. Então, eu faço uma afirmação. Para o Sartre, as pessoas são condenadas a serem livres e, portanto, condenadas a se responsabilizarem. E elas estão sozinhas nessas escolhas. Não existe um determinismo, não existe uma divindade, não existe nada disso. E como que as pessoas se responsabilizam? Como que as pessoas agem, né, em relação a isso? Qual que é a atualização, né? Olha, durante o isolamento, porque a atualização vai depender do tema. Então, durante o isolamento, as pessoas foram obrigadas a se responsabilizar. Porque elas antes não encaravam esses sentimentos de angústia, de solidão. Antes elas estavam tão inseridas nessa massa e nesses valores vigentes, nessas vozes deterministas, que elas não conseguiam saber o que elas realmente queriam, né? O que era a escolha delas, de fato. E aí o isolamento fez com que as pessoas tivessem que olhar para isso. Por quê? Porque finalmente elas estão sozinhas consigo mesmas. Porque finalmente elas podem ter algum tempo de olhar para esses sentimentos. Por exemplo, tá, gente? Aqui eu vou deixar claro uma coisa. Esse tema do isolamento é um tema que você poderia abordar tanto as consequências positivas do isolamento, quanto as consequências negativas, tá? Aí vai depender muito da sua escolha, da tese, da argumentação que você escolheu fazer. Então, eu posso dizer assim, se eu não usar o Sartre, vamos pensar, não vou usar o Sartre, vou usar outro filósofo, vou usar o Ram, por exemplo. Aí eu vou usar o Ram para dizer assim, que na verdade o Ram vai dizer, né, que hoje nós vivemos na sociedade do desempenho, né, que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando, né, o tempo todo produzindo, enfim. Qual que é a atualização disso? Durante o isolamento, as pessoas passaram a trabalhar mais, porque elas têm que trabalhar, elas têm que cuidar da casa, elas têm que, né, gerenciar as relações familiares, e isso causou uma estafa, né? Tá todo mundo cansado, as pessoas estão super cansadas, e isso gerou um aumento do número de pessoas procurando por psicólogos, etc. Ótimo, eu posso ir por aí, é um caminho. Uma aluna fez o contrário, usou o Ram para falar que a gente vive na sociedade do desempenho, etc. E no isolamento, as pessoas
foram obrigadas a sair do automático, sair da rotina. Então, elas recuperaram a capacidade contemplativa, que é aquilo que o Han fala que nos humaniza, né? Então, gente, às vezes você pode usar o mesmo autor para defender lados diferentes. Então, vocês entendem como é uma questão de autonomia mesmo, de escolha de vocês, do autor que vocês vão usar? Né? Então, Sartre não está funcionando, usa outra coisa, não tem problema. Eu posso ir tanto, ó, e olha que interessante, né? Eu posso usar o mesmo autor e a mesma referência, o mesmo exemplo, para textos diferentes. Então, eu posso usar o Han para falar que as pessoas estão mais cansadas, mais atribuladas, com mais atividades, e por isso elas estão ficando mais doentes e procurando psicólogos, né? Ou eu posso usar o Han para falar que as pessoas no isolamento estão mais em contato com aquilo que faz bem para elas, então que elas recuperaram essa condição, né, de essa questão, né, de função contemplativa, etc. E esse tédio fez com que elas se encontrassem com angústia e cuidassem mais delas mesmas. E aí elas vão procurar psicólogos para isso. Também dá, vocês entenderam? Então, são as mesmas duas informações, mas o jeito que eu vou organizar muda, dependendo da minha tese.